Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versículos 1 até o 10. Segunda Crônicas, versículos 1 e 10. Vou pedir para vocês acompanharem pela projeção, porque é a versão que eu vou ler, ok? Mas vocês que já costumam me acompanhar, vou pedir para você não fechar a sua Bíblia, ok? Vamos trabalhar bastante esses 10 versos que nós vamos ler, pelo menos daqui, são 19h50, daqui nas próximas 2 horas, nós vamos trabalhar bastante esse texto. Amém? Todo mundo vai comigo até as 2 horas? Capaz de todo mundo ir embora, eu ficar aqui sozinho falando, porque o culto acaba às 21, misericórdia, né? Você também que estiver usando a sua versão digital, não tire da versão digital, que nós vamos usar bastante esses 10 versos. Queridos, eu quero crer que o Senhor vai falar conosco nessa noite, através da sua palavra, amém? Você crê que Deus fala conosco ainda nos dias de hoje? Você crê nisso? É verdade verdadeira que Deus fala conosco através da sua palavra nos dias de hoje? E Ele fala, queridos, é óbvio que Ele fala. Ele fala a nós exclusivamente através das suas sagradas escrituras. E Ele fala de uma forma totalmente aberta, né, amados? Ele não fala apenas a intelectuais, Ele não fala apenas a pessoas doutas, ou pastores, ou profetas, mas Ele fala através de nós, através das suas escrituras sagradas. Tem pessoas que costumam até, às vezes, no púlpito dizer assim, Deus falou comigo alguma coisa, Deus me revelou isso. Eu sempre digo, meu irmão, se Deus te revelou alguma coisa no seu ouvido que esteja fora da palavra de Deus, isso é pessoal seu. Agora, quando Deus vai falar com a sua igreja, quando Deus vai falar com o seu povo, a única ferramenta que Ele vai usar é essa aqui, ó, a palavra de Deus. Então, esse momento aqui, que é o momento do sermão, é o momento que nós vamos abrir a palavra de Deus, onde nós vamos expor o texto, é um momento sublime, meus queridos. É o momento da palavra de Deus se sobressair. Então aqui não é momento de piada, não é momento de eu falar da minha vida, não é momento para falar da sua vida ou da nossa vida, mas o foco unicamente aqui é a exposição das sagradas escrituras. Isso é impopular? Sim, é impopular. Mas o meu trabalho como pastor, como ministro do Evangelho, é ensinar tão somente a palavra de Deus. É tão somente abrir a Bíblia, desculpe, vou até beber uma água. É tão somente abrir as escrituras sagradas e expor o texto bíblico para vocês. Então, o meu dever como pastor é falar do que a Bíblia diz, não o que eu acho, não o que eu penso, não o que talvez as pessoas pensam, não aquilo que seja popular, mas sim aquilo que a palavra de Deus fala. Eu não tenho nada contra coaching, eu não tenho nada contra aquelas palestras de psicólogos, de psicanalistas, não tenho nada contra. Aliás, até tenho. Quando as pessoas, elas pegam essas coisas e trazem para o local do púlpito, para o local de exposição da palavra. Todas essas questões que eu falei aqui, tanto a psicologia, tanto os coaches, têm a sua importância, mas nos seus locais que elas devem ter a sua importância. Aqui é o momento da palavra de Deus falar. Amém? Está todo mundo me olhando sério, todo mundo... Mas é o que a Bíblia ensina, queridos. Então, tudo isso que eu falei, é basicamente isso, queridos. A palavra de Deus é o centro do nosso ensino. Eu posso fazer aqui na igreja, nós podemos fazer aqui na igreja 1000 semanas proféticas. E nessas 1000 semanas, nós podemos fazer 1000 atos proféticos. Mas se de fato não ensinarmos a palavra de Deus e não vivermos através da palavra de Deus, nada disso vai adiantar. Amém?
A nossa fé, queridos, ela foi nos dada através da audição, através da pregação da palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, nós amamos uns aos outros. Através da palavra de Deus, aprendemos corretamente o que é ser igreja, o que é estar aqui, o que é prestar o nosso culto. Então, a nossa vida deve ser pautada na palavra de Deus. Então, o ensino da palavra de Deus, ela deve ser primazia na igreja de Cristo. Esse púlpito aqui, ele não está no centro por acaso. Lá quando houve a reforma protestante, a única coisa que separava a igreja cristã, a igreja protestante da igreja católica, era um púlpito no centro da igreja, que ali estava representando uma Bíblia aberta, dizendo que ali não era o Papa que mandava, ali não era o padre que mandava, mas sim a palavra de Deus era o centro do culto, era o centro da adoração. E a palavra de Deus, queridos, é Cristo. A Bíblia é Cristo. Quando nós estamos abrindo a palavra de Deus e falando que de fato nela está escrito, é Cristo que está falando, não sou eu. Vocês creem nisso? Então, infelizmente não é isso que a gente vê no contexto geral de igreja hoje. Uma determinada igreja está sendo inaugurada na cidade que eu morei durante muitos anos. Eu sou de São Gonçalo, mas morei muito tempo em Itaboraí. E as pessoas só falam da igreja, só falam de quem vai pregar na igreja, só falam no conjunto de gospel que vai pregar na igreja, mas eu não ouvi falar de Cristo hora nenhuma. E é assim com tantas outras igrejas que estão abrindo no nosso redor aqui, no nosso bairro aqui. Aí eu ouço assim, a igreja de fulano vai vir para o Meier. Será que Cristo vai ser pregado lá? Se for, amém. Mas nós precisamos estar aqui, queridos, para ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu não estou falando aqui de modelo, eu não estou falando aqui de estratégia, eu estou falando aqui de palavra de Deus. Podemos usar tantos modelos, podemos usar tantas estratégias, mas a Bíblia precisa ser o foco. A nossa estratégia para trazer pessoas tem que envolver a palavra de Deus, tem que colocar Cristo como centro. Sem mais delongas, queridos, vamos ler o texto bíblico. Eu vou falar nessa noite sobre avivamento, sobre o que o ensino da palavra de Deus causou em uma nação, entendeu? Porque quando falamos de avivamento, esse ano falamos bastante em avivamento, já falamos, né? Apesar da gente ainda estar em fevereiro, já falamos bastante sobre avivamento aqui. Eu posso citar dezenas de avivamentos bíblicos, eu posso citar também os avivamentos bíblicos, os avivamentos que aconteceram na história moderna da igreja, como a reforma protestante, como a reforma dos puritanos, como nós, a igreja batista, como John Wesley, Jonathan Edwards, as missões na América Latina, todos esses avivamentos envolvia a palavra de Deus como centro. Todos esses avivamentos tinham a ver com o ensinamento da palavra de Deus. Não era simplesmente pessoas gritando, não era simplesmente pessoas falando palavras que ninguém entende, não era simplesmente igrejas lotadas, mas tinha a palavra de Deus como centro e transformando toda uma sociedade. Vamos ler o texto? Todo mundo acompanhando? Diz assim a palavra de Deus. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Pôs tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha tomado. O Senhor estava com Josafá, porque, grifem aí na sua Bíblia, não esqueçam essa palavra, porque ele andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado, e não seguiu os Baalaíns. Ao contrário, buscou o Deus do seu antepassado e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Pois o Senhor confirmou o reino em sua mão, e todo Judá trouxe presentes a Josafá. Grifem também essa parte. E ele teve muita riqueza e... Ele teve o quê? Amém. Seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor. E ele tirou de Judá os altares das colinas e os postes ídolos. No 3º ano do seu reinado, ele enviou seus chefes, Beni-Rail, Obadias, Zacarias, Natanel, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Grifem aí, ensinarem nas cidades de Judá. Com ele, os levitas Semaías,
Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobadonias, e com esses levitas, os sacerdotes, Elisama e Jeorão. Grifem também, eles ensinaram em Judá, levando consigo, grifem também, o livro do Senhor. Foram para todas as cidades de Judá o quê? Ensinando entre o povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos da terra, que estavam ao redor de Judá, de modo que não guerrearam contra Josafá. Vocês viram o que o ensino das Escrituras podem fazer numa nação? Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero agradecer mais uma vez, porque o Senhor está presente em nós, Pai. O Senhor está presente nesse momento do culto. Queremos crer, Pai, que o Senhor vai falar conosco através das suas Escrituras, Pai. Que possamos sair daqui cheios da Tua graça, cheios do Teu Espírito, Pai. E que a Tua palavra seja viva e eficaz, Pai, para transformar a nossa sorte, para que possamos, Pai, ser uma igreja viva e eficaz, para que as pessoas vejam, Pai, o quanto nós pregamos a Tua palavra, o quanto nós pregamos o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o livro que acabamos de ler, o livro das Crônicas, apesar de nós lermos aqui no nosso índice que são 2 volumes, na verdade se trata apenas de um volume só. E aqui tem como foco histórico, não sei se vocês já leram, já chegaram nessa parte, o Reino do Sul, que era uma divisão do Reino de Israel, a parte do norte ficou como Israel e a parte do sul ficou como Judá. O texto começa falando, parece até meio esquisito nessa versão que nós lemos, mas o texto começa falando do rei Asa, que foi neto de Roboão, do rei Roboão, e filho do rei Abias. Na Bíblia, o seu reinado é conhecido por não ter havido guerras até o 35º ano do seu reinado. Ele reinou 41 anos em Judá, sendo que 35 anos desse reinado não tiveram guerras naquele contexto ali, ou seja, ele reinou praticamente em paz. Mas Asa foi importante na história daquele contexto, daquele povo, porque ele promoveu ótimas reformas religiosas. Mas ele não teve a vida toda caminhando com o Senhor. Porque a palavra de Deus vai dizer que no final de sua vida, Asa foi desobediente ao Senhor. E Asa foi acometida de uma grave doença que, mesmo assim, ele não buscou ao Senhor. Ele consultou apenas os médicos. Não estou dizendo aqui, o texto não está dizendo aqui, queridos, que nós não devemos buscar os médicos. Mas, nesse contexto aqui, Asa não ouviu nem o Senhor. Ele só foi procurar os médicos para se livrar dos seus males. Mas, só para contextualizar vocês, assim é o primeiro verso que nós lemos. Asa veio a falecer, distante da presença do Senhor, e desde quando agiu com desobediência ao Senhor, aconteceram as guerras que eu já falei aqui nos últimos anos desse rei. Entra em cena então Josafá, filho de Asa, que vai nos levar a crer que ele é o personagem principal dessa história que nós lemos, porque nós estamos falando do reino de Josafá. Amém? Mas obviamente não. Josafá não é o personagem central dessa história. Quem é o personagem central dessa história, queridos? Quem é o personagem central da história? Quem? Queridos, Josafá é um coadjuvante dessa história. O personagem principal dessa história é Deus. A história bíblica, ela fala sobre Deus. Deus é o personagem bíblico dessa história, através da palavra e através do ensino da palavra de Deus. Então eu quero intitular o meu sermão como Avivados pela sua palavra. Obviamente, se nós formos entender, se nós formos estudar sobre a vida de Josafá, vamos ver que no decorrer do seu reinado, ele também cometeu erros. Mas vamos falar apenas desse início, desse período onde ele caminhou com o Senhor, onde ele mostrou que o ensino da palavra de Deus, de fato, é eficaz sobre a vida de um reino.
Então, não só a vida e o reinado de Josafá mudaram aquela cidade, mas toda a vida daquele povo, toda a vida daqueles povos que estavam ao redor de Josafá. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é a questão que Josafá, assim que ele assumiu o reinado de Asa, ele fortalece o seu reino. A primeira prerrogativa de um rei, queridos, a primeira prerrogativa de um chefe de Estado é fortalecer o seu reino. E o curioso disso é que cabe até no que estamos vivendo hoje no contexto. Vivemos talvez uma das piores eleições no que diz respeito à polarização, e o nosso presidente, ao assumir a cadeira de presidência, sabendo de tudo o que estava acontecendo, de ataques que poderiam se suceder lá no Senado, o que ele fez? Deixou do jeito que estava, as pessoas entraram, fizeram aquela baderna só. Eu não estou fazendo juízo de valor nem para um nem para outro, mas olha o que o texto vai dizer: Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e se fortaleceu contra Israel. Josafá aqui ele vai tomar uma série de medidas. Por que eu fiz questão de falar de como ele entrou, de como ele assumiu aquele reino? Porque após Asa não andar nos caminhos do Senhor, o povo de Israel começou a fazer certas incursões para tomar algumas daquelas cidades que estavam ali e guerrear contra Judá. Então, ele teve que tomar uma série de procedimentos para fortalecer o seu reino, até porque quando um povo se misturava com outro povo, vamos ver em vários textos bíblicos que coisas ruins aconteciam. Porque Judá foi a parcela do povo que ficou agarrado à palavra de Deus. Foi a parcela do povo que seguiu o Deus de Davi. Embora, em alguns momentos, esses reis também vão cair. Então, aprendemos aqui que Josafá ele se fortalece. Ele toma algumas medidas para que nada que Israel pudesse fazer contra o reino fosse de fato eficaz. E aí nós vemos no verso número 2. Vai dizer que ele pôs tropas em todas as cidades de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim que seu pai tinha tomado. Apesar da gente ver que Asa ele teve um final de vida lamentável, vemos aqui que Josafá ele também recebeu algumas heranças que diz respeito a terras ocupadas, a cidades ocupadas do seu pai. Então, a gente vê que naquele contexto ali, os contatos que aquele povo tinha com povos pagãos eram completamente devastadores. Porque quando havia um contato com outro povo, aquele povo vinha trazendo os seus deuses, vinham trazendo as suas maneiras, vinham trazendo os seus contextos de adoração. Então era necessário que Josafá, ele se fortificasse. E aí nós vamos para o segundo ponto do nosso texto hoje. Josafá, ele busca o Deus de Davi. Verso de número 3. O Senhor estava com Josafá, porque ele andou conforme os primeiros caminhos de Davi, o seu antepassado, e não seguiu os Balaíns. Ao contrário, buscou o Deus do seu antepassado e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Eu posso usar a expressão aqui para vocês, meus queridos. O Senhor estava com Josafá. É uma expressão forte, não é? O que pode significar essa expressão nos dias de hoje? Em um mundo em que vários deuses, em que várias doutrinas poderiam se seguir ali, o que significa Josafá estava com Deus de Davi? Poderia significar muitas coisas. Mas como diria Paulo, séculos depois, na sua carta aos Romanos, no verso de número 8, no versículo de número 31, capítulo 8, versículo de 31, que diz assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Josafá sabia que aquele povo precisava ser avivado, queridos. E isso não pode ser alcançado fora das Escrituras Sagradas, fora dos textos bíblicos. Então, como é que Josafá ele vai buscar o Senhor?
Como é que Josafá vai, de fato, trazer a palavra de Deus ao povo? E o texto vai dizer algo muito interessante, que ele não só foi buscar a Deus, não só foi buscar o Deus do seu antepassado, mas ele andou nos seus caminhos. Queridos, não adianta nós honrarmos a Deus com os nossos lábios, se os nossos corações estiverem longe de Deus. Infelizmente, queridos, sem saber, muitos de nós adotamos essas práticas. Viemos ao culto, viemos ao templo apenas para falar algo a Deus, mas nós não estamos vivendo essa vida prática. Eu costumo dizer, queridos, o que fazemos aqui no culto, no palco da igreja, temos que fazer também no nosso dia a dia. Esse que está aqui falando precisa ser o mesmo que vive na empresa, vive em casa com seus familiares, vive em casa com seus vizinhos. Então eu não posso ser uma pessoa aqui e lá fora ser uma outra pessoa. Se eu estou dizendo para vocês que nós precisamos buscar o Deus de Davi, eu preciso também buscar esse Deus, meus amados. E Josafá, ele não só busca a Deus, mas ele segue também os mandamentos. E aí, precisamos fazer essa reflexão. Não adianta você cantar o melhor louvor aqui no culto, queridos. Não adianta você chorar, não adianta você rolar, não adianta você fazer nada se sua vida prática lá fora não concordar com o que você faz aqui. É uma palavra pesada? É, mas você está perdendo tempo, meu amado. Me desculpa. E aí eu pergunto para você, você confia em Deus? Será que nós confiamos em Deus? A Bíblia vai falar que tudo isso que eu disse, que Josafá tinha o reino em suas mãos. Ele poderia fazer o que estava dando certo. Ele poderia olhar para os povos que estavam ao redor dele e seguir os deuses daqueles povos. Existia algum outro povo que seguia a Deus, queridos? Era só Israel, queridos. Era só Israel. Vamos nos colocar na situação de Josafá como um líder, como um rei, como aquele que é escolhido para levar Deus ao povo. Ele pode olhar para uma infinidade de religiões, para uma infinidade de culturas, e seguir a que estava dando certo. Mas não, ele segue o que Deus está falando. Josafá ele não conquistou nada, o texto vai dizer que Deus deu a ele. Queridos, queremos ver essa igreja lotada de pessoas. Amém? Queremos ver essa igreja transbordando de pessoas. Mas não vamos ser nós o culpado disso. Vai ser Deus através de nós. Quando nós achamos que nós é que fazemos as coisas, que nós que fazemos as obras, as coisas não acontecem. Porque é a palavra de Deus que transforma as vidas, queridos. Todos vocês que estão sentados aqui hoje, vocês precisam estar aqui por causa da palavra de Deus, por causa de Cristo. Se você veio a esse local por minha causa, quem sou eu, né? Se você veio a esse local por causa do pastor Washington, por causa do louvor que é legal, que é bonito, por causa dos irmãos que são amorosos também, amém. Mas a principal causa que te traz aqui precisa ser Cristo. Você precisa entender que Deus mandou o seu Filho unigênito para morrer por você, e é por isso que você está aqui. Porque se nós encontrarmos outra motivação para estarmos aqui, queridos, um dia a motivação vai acabar e nós vamos encontrar uma outra motivação em algum outro local. A nossa motivação é Cristo, amém? E o texto vai dizer que, no capítulo 5, que o Senhor confirmou o reino em sua mão, na mão de Josafá. E todo Judá começou a trazer presentes. E ele teve muita riqueza e muita glória, pelo simples ato de buscar a Deus. Ele não trabalhou para que a riqueza e para a glória viesse da mão dele, querido.
ele simplesmente buscou ao nosso Deus. A gente está falando muito sobre riqueza nesse tempo. Estamos muito falando sobre bênçãos materiais nesse tempo. Mas será que nós estamos dispostos a caminhar conforme a Bíblia ensina? Será que você está disposto a caminhar segundo o que a Bíblia fala? A sua resposta vai estar no verso 6. Diz assim, ó: seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor, e ele tirou de Judá todos os altares das colinas e os postes ídolos. Será que você está disposto a tirar os altares do seu coração? Será que você está disposto a tirar os ídolos do seu coração? Isso é uma coisa que eu falo sempre aqui, não é verdade? Quem já viu outras pregações minhas, é uma coisa que eu falo sempre, porque isso dói em mim, porque é isso que eu vivo. Quantas das vezes nós estamos em um caminho onde nós precisamos seguir a Cristo, mas o nosso Cristo está lá. O nosso Cristo que eu me refiro, querido, é o Cristo que eu criei, é aquele Cristo que eu acho que é a verdade, mas muitas das vezes é um Cristo que só me favorece. É um Cristo que eu sempre me dou bem. Quando a palavra de Deus fala que nós temos que deixar as coisas para trás e seguirmos a quem? A palavra de Deus, queridos, envolve abandono, envolve deixar o nosso eu e seguirmos a Cristo. E Josafá, ele tem uma atitude surpreendente, ele vai tirar os altares, e ele vai tirar os ídolos que estavam ali. Como dizia João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós transformamos muitas das vezes o verdadeiro Deus em um ídolo conforme a nossa imagem, conforme o nosso querer, conforme as nossas andanças no mundo. Um ídolo que só nos favorece, um ídolo que tem a nossa cara, que faz aquilo que nós queremos. Essa é uma pergunta difícil a ser feita, porque muitas das pessoas não conseguem entender que elas fazem ídolos no coração delas. Isso, às vezes, soa até um pouco complicado quando a gente faz essa pergunta, que a pessoa até fica espantada. Não, eu adoro o verdadeiro Deus. Só que ela não consegue enxergar que o Deus que ela adora tem a cara dela. O Deus que ela adora faz a vontade dela. E ela não está disposta a subir nos altares e arrancar aqueles ídolos de lá. É por isso que eu falo, queridos, a pregação bíblica é muito impopular. É por isso que eu falo que as pessoas elas não estão dispostas a abrir a Bíblia, ler a Bíblia. É mais fácil ver uma série. É mais fácil ouvir um pregador falando sobre outra coisa, que ele vai citar a Bíblia só porque tem um versículo bíblico ali, mas ele vai falar de uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Porque nós não estamos dispostos, queridos, a gastar o nosso tempo lendo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus. Porque o nosso coração gosta de ouvir palavras vitoriosas. O nosso coração gosta de ouvir palavras que nos deixam alegres. E a minha motivação, queridos, não é deixar você aqui alegre, não. A minha motivação aqui nessa noite é fazer você sair daqui com a pulga atrás da orelha, pensando assim, o que eu preciso melhorar para agradar a Deus? Porque enquanto nós estivermos nesse plano aqui, queridos, enquanto Jesus não voltar, nós ainda temos muito trabalho. O nosso caminho ainda é longo. E nós não podemos nos conformar, nós não podemos achar que está tudo bem. Ainda há muita coisa a ser feita. Eu fico triste quando eu vejo pessoas, mesmo novas, sentadas no banco da igreja, dizendo, eu já fiz muito. Está tudo bem, eu já ajudei muito. Queridos, até a trombeta tocar, nós ainda teremos muita coisa a ser feita. Será que você está disposto a tirar o ídolo do seu coração? A palavra de Deus, quando ela encontra um coração vazio,
ela caminha apenas para dois desfechos. Ou o cidadão, ou o cabra, vai crer em Cristo e vai andar nos caminhos do Senhor, ou então ele não vai tirar os ídolos do coração dele, e ele enfurecido vai encontrar outros ídolos ainda que vai o satisfazer. Só tem esses dois caminhos. Ou ele vai lá, vai tirar, vai arrancar tudo e vai seguir a Deus, ou ele vai criar um Deus ainda melhor ainda do que ele já tinha e vai continuar seguindo o caminho que não é para ele seguir. Verso de número 7. Vamos ver como essa história termina. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou os seus chefes, Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Netanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles, os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobadonias, e com estes os levitas, sacerdotes, Elisama e Jeorão. Versículo 9. Eles ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram por todas as cidades de Judá, ensinando o povo. Ponto número 3, que é o desfecho da nossa história. Josafá ensina o povo. Depois dele fortalecer o seu reino, depois dele buscar o Deus de Davi, Josafá parte para o terceiro ato da sua história. Levar a Bíblia para o povo. Ensinar o povo as leis de Deus. Ou seja, trazer Deus para o protagonismo da história daquele povo. E a melhor forma da gente trazer o protagonismo para a história da nossa igreja, a melhor forma da gente trazer protagonismo para a nossa história é colocar a Bíblia na mão do povo. É ensinar a Bíblia na mão do povo. Porque ela é lâmpada para os nossos pés. E luz para o quê? Os nossos caminhos. Quando estamos de posse da palavra de Deus, queridos, quando nós entendemos a palavra de Deus, jamais nós seremos enganados. Já usei o exemplo outras vezes aqui dos crentes de Bereia. Em todo lugar eu falo isso. Paulo estava lá pregando e os crentes de Bereia estavam lá com a Bíblia na mão, a Bíblia da época deles na mão, vendo se aquilo que Paulo estava falando estava no texto bíblico. Eu não sou tão antigo de igreja, são uns 20 anos, tem gente mais antiga que eu. Mas eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu via os irmãos com a Bíblia aberta, anotando tudo que os pregadores falavam, para quando elas chegassem em casa, elas vissem se aquele pregador de fato estava falando o que a Bíblia estava ensinando. Quando estamos de posse da palavra de Deus, queridos, quando a gente dá a palavra de Deus na mão do povo, jamais vamos ser enganados. Sabe por que a gente vê uma quantidade, uma gama de igrejas heréticas, não só no Brasil como no mundo? Sabe por quê? Dentro das maiores religiões evangélicas que nós vemos hoje, das maiores lideranças evangélicas hoje, onde geralmente é um líder, é um bispo, é um semideus, é um sei lá o que ele se diz, apóstolo, etc. Sempre tem um camarada lá que ele não ensina a Bíblia para o povo. Ele não ensina a Bíblia para o povo. E muitos dessa bancada evangélica que nós estamos vendo no Senado são dessas igrejas. E muitas das vezes, as pessoas dizem assim: pastor, mas não pode falar disso, pastor. É fogo amigo, pastor. Eu nunca vi religião falando de outra religião. Só os evangélicos que falam de evangélicos. Queridos, só chegamos nesse ponto da história que nós estamos vivendo porque deixamos de pregar isso aqui. Ó. Tem muita gente no nosso meio se dizendo pastor, se dizendo obreiro, se dizendo o que for, que não segue isso aqui, que não segue a palavra de Deus. Tanto no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento, todo herege, todo falso profeta era retirado do meio do povo de Deus e as pessoas colocavam
o dedo na ferida. Ao herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Tantos outros versos que eu poderia citar aqui, de pessoas que não pregam a palavra de Deus, de pessoas que ensinam, a Bíblia vai chamar eles de cães, de falsos profetas, de falsos mestres. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos de ovelha, mas são lobos devoradores. Muitos versículos, o próprio Jesus falou sobre isso, e nós estamos sendo complacentes com essas pessoas que não ensinam nada. As nossas igrejas estão esvaziando por falta de palavra de Deus. As pessoas estão indo atrás de movimentos, mas a culpa é nossa, porque nós não estamos ensinando a palavra de Deus. E não é só aqui na igreja não, queridos, é no nosso meio, nos nossos círculos. Nós precisamos evangelizar os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos. Essa missão foi nos dada. Nós precisamos parar de ser crentes apenas nos cultos. Nós precisamos ser crentes lá fora também. A nossa missão é fazer discípulo. A nossa missão é ensinar todas aquelas pessoas que estão às nossas voltas. E nós vamos ver aqui no último versículo que vamos ler, que o que acontece quando o ensino da palavra de Deus é levado a sério. Olha o verso 10, e não sou eu que estou falando. Diz o texto que o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de modo que eles não guerrearam contra Josafá. Será que eles não guerrearam contra Josafá porque Josafá era um rei legal? Será que eles não guerrearam contra Josafá porque Josafá estava cheio de riqueza? O avivamento foi tão forte naquele local, mas foi tão forte que não somente avivou aquela nação, ele avivou todas aquelas nações que estavam ao redor. E todos tiveram temor e não atacaram aquele reino. Queridos, quando a gente coloca a palavra de Deus como primazia da nossa vida, quando a gente perde tempo, não, na verdade não é nem perder tempo, é ganhar tempo, é ocupar o nosso tempo com leitura da Bíblia, ensino da palavra de Deus, nós vamos ver que a vida das pessoas ao nosso redor irá mudar. Eu quero concluir hoje com 3 aplicações práticas para a sua vida. Josafá, ele fortalece o seu reino para que pudesse concluir os próximos passos que ele ia dar. Como você tem se fortalecido? Qual é a nossa forma de se fortalecer? Orando, lendo a Bíblia, fortalecendo os nossos laços como irmãos. E isso não envolve só os irmãos da nossa igreja, queridos, ou aqueles que estão aqui ainda, mas aqueles que saíram também. Nós precisamos ir atrás desses irmãos, ligar para eles: irmão, como você está? Porque a gente tem uma mania muito feia também, de quando aquele irmão sai da nossa igreja, a gente perde a amizade, a gente não fala mais, a gente fica chateado, mas são irmãos em Cristo, são pessoas que nós precisamos lembrar. Quais são as nossas estratégias, queridos, para a gente se fortalecer nesses dias de hoje? Precisamos orar mais, precisamos ler mais, precisamos ensinar mais a palavra de Deus. Outro ponto importante dado por Josafá, diz respeito à busca dele por Deus. Josafá, ele tinha um referencial. Qual é o seu referencial nesses dias hoje? Seu referencial é o Deus que Josafá buscou, que é o Deus de Davi? Ou seu referencial tem sido o Deus que você criou? Ou seu referencial tem sido as suas vontades, os seus planos, o que você pensa para a sua vida? Eu costumo dizer, queridos, que todos os meus planos precisam estar casados com a vontade de Deus. Não adianta eu pensar em 1000 planos, mas se nesses 1000 planos o centro da vontade de Deus não está ali incluso, o que adianta? Será que seremos felizes sem a vontade de Deus estar presente nas nossas vidas? E por fim, queridos, falei bastante sobre avivamento, mas sempre vou falar sobre discipulado.
A missão da igreja é fazer discípulos. A nossa missão tem a ver com o ensino. Jesus, em todos os momentos do seu ministério, a maioria das coisas que ele estava fazendo era ensinando. Jesus ensinou mais do que fez milagres. Ensinar, queridos, é perder tempo também. Há momentos que nós vamos parar com uma pessoa, com um não crente, que a gente vai falar tanto, que a gente vai achar que não tem jeito. E, às vezes, isso envolve até um familiar nosso. Um pai, uma mãe, um filho. Onde, muitas das vezes, a gente já deu por vencida aquela história ali. Mas persevere, que tudo tem um tempo. Continue falando de Deus. Continue ensinando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única forma de nós alcançarmos a salvação. A palavra de Deus é a única forma de vermos vidas sendo transformadas. Amém? Quero orar por você mais uma vez. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Não foi 2 horas não, mas foram 40 minutos. Na próxima, a gente fala 2 horas. Senhor, eu quero agradecer mais uma vez. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por as pessoas que saíram de suas casas, estão aqui conosco. Que o Senhor continue, Pai, a falar através da Tua palavra no decorrer dessa semana. Que possamos chegar em casa, ler mais esses textos e aprendermos mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém.